Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden. Hoje o nosso tema vai ser como começar o seu projeto de paisagismo. Essa live, gente, é para você que é um amante da natureza, amante de plantas, que quer fazer o seu próprio jardim, mas não tem ideia de por onde começar. Se você é um profissional que está iniciando na área, se você já está na área faz algum tempo, mas tem algumas dificuldades e quer saber umas dicas da Paula Varga, que é a nossa convidada mais do que especial e minha, é essa a ideia da gente começar a conversar sobre... Começar não, para a gente conversar sobre como começar um projeto de paisagismo. O que que passa na nossa cabeça e o que que a gente leva em consideração para começar um projeto de paisagismo. Na verdade, eu convidei a Paula porque a gente tem um processo de pensamento muito parecido, tá? E a gente leva em consideração muitas coisas que são premissas parecidas para a gente compor o nosso projeto de paisagismo. Então, por isso que ela é a nossa convidada especial. A Paula, para quem não conhece, a Paula é uma paisagista muito conhecida, que atua no interior de São Paulo, ela é de Campinas, e hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Paula. Se você perdeu alguma live da Yorin Garden, gente, os temas estão incríveis, então eu te convido a assistir todas as lives que a gente já fez. Estão todas gravadas aqui no perfil da Yorin Garden, tá? E, desculpa, os cachorros estão enlouquecidos hoje aqui. Não sei se eu vou ter que fechar a porta. Se atrapalhar, vocês me falam. Tá todo mundo escutando bem? Queria depois que vocês me dissessem se tá tudo certo. Os temas estão incríveis. A gente já falou sobre solo, a gente já falou sobre pomar, a gente já falou sobre como ter frutíferas melhores, horta em casa. Olha, os temas estão incríveis. Espera aí que a Paula tá entrando. Paula. Vamos lá que a Paula tá entrando. Boa noite, todo mundo que já entrou. Oi, E aí, tudo bem com tudo você, bem, Paula? Gabi? Tudo bom? Você, como Ai, está? tudo jóia, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Você tá Obrigada me pelo escutando bem? convite. Tava Tá, perguntando. também. Tô bem. Tá Também, bom aí você tá também, bem. né? Prazer receber você aqui nas lives da Yorin, super prazer. Ai, muito obrigada pelo convite, a Iorim, você, por terem me chamado. Um privilégio meu também estar aí com vocês. Muito bom. Ó, eu vou te contar, até um pouco, eu tava falando um pouco porque que eu... até um dos motivos do convite, né, de ter convidado, porque eu acho que a gente pensa muito parecido, eu acho que na hora de pensar o jardim, né, de começar um Ai, com projeto de certeza. paisagismo, eu acho que a gente tem, Uhum, assim, um jeito de pensar parecido, né, quando a gente faz um uhum. projeto de Não, com paisagismo. certeza. Uhum. E acho que Eu, tem também, Paula, uma coisa muito em comum com a Iorin, que eu acho que é um jeito sustentável também de pensar o jardim, que a gente pensa um pouco. A Iorin tem produtos que são orgânicos, são produtos uhum, sustentáveis, que fazem só bem para o jardim, na verdade, são nutrientes, né, que a gente está adicionando no nosso jardim. Então, eu acho que como a gente vai falar de como iniciar um projeto de paisagismo, nada melhor do que a gente ai, com tá aqui nesse certeza. canal da Iorin falando de que tem produtos incríveis e maravilhosos para Não, com né, para certeza. adicionar no Nossa, nosso jardim, né? não, com certeza. Eu tenho usado bastante, assim, tem tido bons resultados com os produtos deles. Tenho gostado bastante. Ai, que maravilha. Paula, me conta uma coisa. Você colocou no teu perfil, né, que você ia falar sobre esse assunto. Qual foi o maior burburinho? O que as pessoas mais ficaram curiosas quando você falou que ia falar sobre projeto? Ah, eu achei, a gente ficou, né? Até falei, não, a gente começou a pensar que tema, né? Falar e o que falar. E eu nunca fiz, acho que a segunda live, acho que faz uns 3 anos que eu fiz uma live, eu nem
Você vê que eu sou meio tímida, mas no fim eu acabo me soltando. Imagina. E aí eu falei, gente, todo mundo me pede, me pergunta, ai, mas como que você chega nesses projetos? Como que você tem essas ideias, sabe? É uma coisa que todo mundo pergunta muito. E eu acho, daí eu comecei, gente, é um tema que. E assim, eu tem bastante pessoa, o pessoal da área mesmo de paisagismo, de agronomia, os arquitetos, né, que acabam tendo interesse nesse. E aí eu falei, ai, não, por que que a gente não fala disso? Como que eu chego, né? Até você também vai acabar falando, como que você chega no projeto ideal? Como que a gente consegue que o projeto fique tão bom e o cliente meio que vista o projeto de uma forma tão perfeita, né? Porque eu sinto isso com os meus clientes, com certeza você também deve sentir, né? Então a gente tem um estudo muito amplo antes, né? Não é simplesmente, né? Vai lá, ah, não, recebi o projeto, ah, tá, bom, entrega. Não, tem todo um estudo antes de conhecer o cliente, né? Então é isso que acho que foi importante a gente escolher esse tema. Eu acho que é bom para todos, né? E sabe que eu acho que eu fiquei curiosa, até fiz umas perguntas no meu Instagram também, que eu achei bem curioso. Eu acho que assim, tem muita gente que tem vontade, eu acho que muita gente que segue você, que me segue, que segue a Iorim, eu acho que a gente tem vários perfis de pessoas, né, que nos seguem. São pessoas que gostam de plantas, que são amantes de Isso, plantas e natureza, com certeza. querem aprender com a gente para poder fazer os seus próprios jardins, que eu acho uma coisa incrível, porque as pessoas a gente acaba sendo fonte de inspiração para as pessoas fazerem seus próprios jardins, e que Não, com certeza. né, uma coisa incrível. Tem gente que é da mesma área e que às vezes também a gente faz cruzamento de referência. Eu hoje mesmo vi um jardim que você fez que eu achei lindo, que eu falei, nossa, ela fez o acabamento da íris com casca de árvore. Normalmente eu tenho dificuldade na grama, então, puxa, naquele jardim que eu usei gramas são caros, eu acho que eu vou fazer porque não está pegando nada ali naquele acabamento. Então, assim, Com não é nem certeza. cópia, a gente se inspira. E aí eu falo, nossa, que Inspira. legal, olha esse acabamento que a Paula deu. Então, E assim, fica bom e acaba. Não, tanto é que eu abri a caixinha de perguntas. O que vocês querem saber de projeto? Nossa, era tanta pergunta. Eu não consegui nem. Assim, eu não tenho outra, mas muito vago. Porque eles querem saber de tudo, né? As pessoas têm muita dúvida, né? Porque é um assunto muito. E as pessoas tentam em casa, é isso que você falou. As pessoas tentam em casa e fica com dúvida e acaba perguntando um pouco de tudo, né? Então a gente acaba não tendo esse. Não, com certeza são. Sempre a gente está dando ideias novas, né? Eu acabo tendo o máximo né, para a gente mostrar ideias novas aí para todo mundo, né? E eu gosto muito de ó, pesquisar. eu vou tentar fazer com você uma coisa que eu pensei, que eu acho que fica legal, porque assim, eu tentei a mesma coisa que você fez, é tanta pergunta e tanta coisa que a gente precisava. Eu nem sei. Organizar. Até Senão quando a gente a gente vai conversou ter que com ela, fazer mais depois. até quando a gente conversou com a Elinha, ela falou assim: nossa, é tanto assunto que vocês precisavam de umas 4 lives para falar, né? Assim, É. eu tentei, eu tô até batendo o olho aqui porque eu printei a maioria das perguntas que teve. Eu vou tentar reunir Isso. perguntas, mas eu tive uma ideia quando eu estava lendo as perguntas, que eu acho que a gente pode fazer um negócio que eu acho que pode ficar legal. Como a gente faz jardim de todos os tamanhos, bem, tanto eu, Eu também. a gente podia tentar simular uma coisa, assim, como se a gente estivesse fazendo o seguinte: quando a gente estivesse como se a gente estivesse simulando uma reunião que a gente estivesse fazendo com um cliente, tá? Vamos imaginar que eu vou te falar o seguinte: é uma reunião a gente vai fazer uma reunião de jardim de solo, tá? Para Tá. ficar bem gostosa a nossa conversa, como se fosse Uhum. uma jardim de solo. E depois a gente vai fazer uma reunião de jardim de apartamento, porque daí eu acho que Uhum. a gente consegue, é, consegue Ter pensar pelo maior número de pessoas que está assistindo a gente, para a gente poder ver o que passa na nossa cabeça quando a gente faz quais são Tá as premissas que começando, fazem. né? Exatamente. Então vamos imaginar que é um jardim de solo, Paula. Então, Você está entrevistando, é a primeira vez que a gente está conhecendo o cliente, um cliente está te procurando, entrou no teu Instagram, adorou as referências que viu no teu Instagram. Fala, ai, Paulo, eu amei, mas eu não sei por onde começar. Eu tá. adorei, eu vou imaginar que eu sou teu cliente, tá? Eu adorei, só que eu não sei por onde começar. Em várias coisas que eu vou te falar aqui, eu vou tentar jogar todas as dúvidas Tá, que para ter imaginar, eu, tá. é,
eu tenho aqui, sou seu cliente, tá? Não, tá. Eu entrei no seu Instagram, eu amei as referências que tem no seu Instagram, mas Aí você eu quer tudo, meio que né? Você quer combinar. tudo. Você quer Não sei, tudo. eu Aí vi eu que gosto de fez bucho, eu gosto de palmeira. eu gosto de palmeira, eu adoro Helicônia, eu quero Elônia. buchinho, eu quero, eu sei, camélia, eu quero, eu sei. Eu Que quero pergunta você vai fazer para essa uma cliente? Vitória Régia, eu tenho o sonho. Tudo. Primeira coisa, tudo não terás. Impossível. Primeira coisa que eu falo para o cliente, porque eles ficam, e aí pegam os livros, agora nem tanto livro, né? Mas de uma época nossa do livro, eles pegavam o livro do Lourenço e começava, eles selecionavam todas as florzinhas, né? E falavam, eu quero essa, eu quero um jardim de flores. Eu falava, gente, não, é impossível, corta, corta. A não ser que você tenha um jardineiro morando na sua casa, né? Mas o que que eu faço? A primeira coisa de tudo é conhecer a família. Primeira coisa, eu preciso entender quem que vai morar na casa. É a mãe, é a avó junto com a filha, são três pessoas. Quem que vai morar junto? É o marido que ama cozinhar, que gosta de encontrar os amigos. Três meninos que adoram jogar bola no meio do jardim. Ou tem um cachorro. Eu tenho 5 Golden, eu vou morar, tô saindo do apartamento, vou comprar 2, 3 cachorros, porque esse é o sonho também, né? Mudar de um apartamento para uma casa e Sim. comprar 3 Goldens. Aí você fala, sei. Aí esse eu saio correndo, tá? Mas eu faço o jardim dos cachorros. Mas a gente tem que ter entender qual é o objetivo, o que que eles querem, né? Se é um senhorzinho. Então, tudo isso eu faço uma pesquisa muito grande em cima disso, entender os objetivos do cliente, né? Porque a primeira coisa é ele que vai ficar lá no jardim, ele que vai ficar olhando para o jardim todo dia, né? Eu brinco, não sou eu, né? Então, eu tenho que entender. E outra coisa é o estilo. Eu falo muito antes, eu me integro muito com o arquiteto. Além do cliente, eu pego o arquiteto que projetou a casa, né, que projetou a arquitetura e pergunto também, faço uma reunião com ele e tento entender o que que ele pensou na casa. Esse brise não pode se fechar, essa janela tem que dar mais uma área assim, uma vista melhor. Então eu tento entender ao máximo essas informações, né? Pra Aí eu gente. vou complementar o que você falou. Nessa reunião, eu faço a mesma coisa que você, a gente fica tentando entender o cliente, mas às vezes, e acerta na música, olha o que estão falando de você. Muito, A gente já acerta. quando a gente está falando Aí, com Neida. não parou para pensar, quer dizer, ele quer um paisagismo, mas muitas vezes ele está parando para pensar sobre o jardim dele a primeira Ele não vez, tem aquela coisa, noção. Não, não, ele não. vai parar para pensar no jardim a primeira vez, a hora que ele vai conversar sobre o assunto. Então, se você está assistindo a nossa live e você não está contratando um paisagista, está fazendo o seu próprio jardim, fica uma dica assim, ó. Tenta parar para pensar o que você pretende do seu. Isso que a É, Paula foi muito importante, é, de pensar, olha, é um lugar que eu quero mais como se fosse um cartão postal, um quadro da minha sala. Eu vou querer uma coisa mais sala, visual que eu ou é quero ter, mais ou eu quero usar o jardim. Eu quero uso, função. um E o que que eu falo hoje, até eu vou aproveitar que eu acho que é muito legal, Gabi, falar. O que que acontece? Há uns anos atrás, quando eu comecei, vai fazer 20 anos, né, que eu trabalho com. Eu me formei em arquitetura e comecei, dei de cara com o paisagismo e abracei e vesti a camisa, né? Então, é assim, há 10 anos atrás, ninguém pensava no paisagismo. As pessoas compravam a casa, comprava o terreno, fazia o projeto arquitetônico e o resto era grama. E falava, eu vou lá no viveiro comprar meia dúzia de palmeira e pronto. Ninguém se sim, interessava, ninguém sabia o quanto isso mudava um projeto, quanto isso mudava o bem-estar da casa. E o que acontece? Os impactava na terrenos, sua vida, né, Paula? Impacta, muito, interfere muito, é. E dependendo do eles que jardim, muda como você vai usar a É, casa.
E antigamente tinha as praças, saía para fora, tá? Hoje a praça ficou para dentro de casa. Então a gente tem que fazer um ambiente para você, o uso seu de dentro. E o metro quadrado do terreno é muito caro para não ter uso. Isso que eu falo para os meus clientes. É muito caro para você não ter uso. E outra, antigamente no meu jardim era só ornamental, era só visual. Ah, eu tô vendo aqui de dentro, tal. Hoje não, hoje o jardim tem função. Você tem que usar o jardim, você tem que ter uso, passeio. O paisagismo, todo um projeto de paisagismo é a paginação de passeios, caminhos, aonde vai chegar. É isso também que eu converso muito com os clientes. O cliente, eu quero passear pelo jardim. Não, tem passeio, a Praça do Fogo. Os clientes têm que entender esse uso do jardim. Porque o paisagismo não é só planta, né? A planta é a última coisa, a planta é a cereja do bolo. Mas o principal é toda a infra que eu falo da área externa do paisagismo, né? Todo esse Sim. caminho, esse acesso, esse uso. E o jardim, existe o jardim funcional e ornamental. Hoje é um jardim mais funcional, né? De uso mesmo, né? Não é só abrir a janela e tá bonito. Lógico que tem esse tipo de projeto. Tenho. A vista de uma sala de jantar tem a vista de um, né? Bonita, tem que ser bonita, não é só. Mas tem tudo isso que. Se você tem, por exemplo, às vezes você tem uma casa que é próxima a outra, por exemplo, que você necessariamente Barreira. serviço que você vai para trás, por exemplo, ali para chegar nesse teu jardim. Mas quem disse que esse corredor de serviço não pode ter um jardim vertical ali que torne Uma vista interna e externa. Exatamente. Então você tem que entender um pouco com que porque a casa tem que ser funcional, é o que você estava falando, né? A gente tem que entender como é o uso daquela casa, porque às vezes quando você falou a planta é a cereja do bolo, eu vou voltar nesse ponto que eu achei super importante. A planta é a cereja, mas se você não entende tudo que o cliente tem de desejo antes não, da planta, sai. fala assim, olha, mas eu queria muito ter uma palmeira Bismarck. Aí você fala, pera um pouquinho. A palmeira Bismarck, se você que é enorme, monstro. tem um jardim, que você quer ter um balanço, se você quer ter sei lá, um fogo de chão, você quer ter... E você pensa no tamanho do jardim, você fala, não vai dar para ter a palmeira Bismarck. Então, Ou uma coisa... vamos pensar em uma similar, uma que tenha mesmo volume, o volumetria. Eu gosto do que... Daí você pergunta, o que você gosta da palmeira? Eu gosto do tom azul. Não, a gente pode pôr uma yuca que tem um tom mais azulado, né? A gente vai adaptando isso. E é isso aí, a pessoa que tem consumidor final também, pensar isso, sentir. E principalmente uma coisa que me preocupa muito, que a gente começou a falar e acabou não falando, esse visual de dentro para fora. Muito, muito, muito. Eu sempre assim, eu faço projeto online e tal, mas eu peço sempre quando o projeto online, mesmo distante, eu tenho muito projeto né, no Brasil. A pessoa, eu falo, viu, eu preciso que você ande pelas janelas, aquela janela do quarto e vá filmando. A pessoa faz um vídeo para eu entender os vizinhos, o que é barreira visual de vizinho ou não. Tem um telhado do vizinho que é horrível. Eu tive um cliente que tinha uma casa, era uma escada toda linda de cinema, do vento levou assim, a vista da janela maravilhosa, tal, era todo o ar-condicionado do vizinho. Todo. Era uma judiação. Aí ele começou a ter que pôr de cortina. Eu falei, então, não, calma. E de sorte que tinha espaço pra gente plantar. Daí a gente enchi de carpentária, enchi de palmeira, eu fiz um volumão. Aí disfarçou aquele... Mas assim, a gente tem que entender esse dentro também. Dentro para fora. As janelas são a mais prioridade máxima, né? Então são vários detalhes que a gente tem que ver, né? Entender a família, entender o visual dentro externo, interno, a função da... Então tem um monte de coisa que a gente tem que eu me preocupo, né? Que eu falo. Parece que a gente trabalha no mesmo escritório. Você sabe que é engraçado? Porque a gente... Juro, quando a gente vai fazer essa primeira visita técnica, né? Que a gente fez online, quando a gente faz a primeira visita técnica, que aí você falou, eu tento entrar na casa, eu acho que essa mesma visão que você falou, como se eu fosse um morador da casa. Eu entro na... Primeiro contato, né? Eu sou assim, o primeiro visual, né, do hall. Aquele canto tá vazio e tem o vizinho. Eu também, eu fico... Sai da garagem como se eu fosse o cliente. Eu entro, eu vou ver que visual, o que ele vai enxergar a hora que ele vai entrar.
Aí eu entro no hall, eu vejo o que ele tem, aí vou tirando foto das principais de escadas, janelas, dentro para fora. Porque assim, às vezes ele tem um desejo de. Às vezes nem tem desejo nenhum, mas às vezes o cliente tem um desejo. Eu estou falando de uma visita que eu fiz ontem, de algumas coisas não vão sanar o problema dele quando ele estiver dentro da casa. Não percebeu ainda. Ah, não é isso. É que não é esse o desejo dele, com certeza, não, com certeza. Não, e é muito gostoso. E eu percebo isso, essa parte da criação, de como começar um projeto, com todas essas informações, você vai pegando, o projeto sai sozinho. E outra, eu falo paisagismo, tipo assim, se fazer um projeto arquitetônico, eu trabalhei com arquitetura, acho que só no estágio da faculdade, arquitetura mesmo em si. O arquitetônico, o que você faz? Você pega o terreno e projeta a casa. E a coisa principal, o item principal, o norte, lógico, o briefing do cliente, todo o histórico do cliente. Mas você fica meio com meio que um terreno em branco, é um papel em branco, né? É um terreno, lógico. Tem os desníveis, tem a insolação, tem o cliente. Mas é mais livre, né? O arquiteto, ele fica um pouco mais livre. Eu sinto isso, né? Agora, o paisagismo, não, tudo já existe. Então, a família já existe, ela tá já. A família, assim, a arquitetura já existe, então aquela janela já existe, aquele visual do vizinho já existe, tudo já está pronto, né, praticamente. E eu falo que eu sou, né, o paisagista, ele vai lá, ele tenta arrumar os problemas depois que ficou pendente, não é meio assim? Ah, tem que esconder, ai, não deu certo, o arquiteto esqueceu de esconder aquele poste, ele poderia ter posto um pouco mais para cá, não. Não tem umas coisas? Aí a gente é a solução, acham, né, que a gente é a solução de todos os problemas. Ai, a troca de calor da piscina, a motor da piscina, ai, tá bom, a casa de máquina, todos os problemas viram pra gente, né? E aí a gente acaba tendo já um jogo de cintura, porque a gente já até prevê isso um pouco, né? Mas a gente tem essa facilidade de depois absorver e entender o que é o projeto. E aí o projeto sai sozinho, né? Eu sinto, na hora que eu vou entregar um anteprojeto, você percebe que você vê a cliente ali, a minha cliente querida, ela falou, mas ela acerta. Não é que eu acerto, é que todas essas informações o projeto sai sozinho. Depois você vai, lógico, a gente tem experiência de, né, sabe o que usar e tudo, mas assim, o projeto naturalmente ele sai. Uma dúvida ou outra acontece, mas, né, uma coisa ou outra você pode trocar. Mas ele sai mesmo sozinho. Aí o cliente começa a enxergar coisas que ele não enxergava, né, Gabi? Ai, aquele canto, nossa, aquele canto era feio. Eu acho que o maior tesouro, que é o que você está falando, por que ele sai sozinho? Porque o maior tesouro que a gente tem é o ser do outro lado, porque é o ser humano do outro lado. Se você consegue, né, não só nessas primeiras entrevistas que você faz com o cliente, se o cliente tem arquiteto, melhor ainda, porque você tem arquiteto. Mas se não tem, se é só um cliente que está você e o cliente, que você não tem nem não tem com um arquiteto, você consegue interpretar como é que essa família mora, como é que vai ser essa casa. Aí você provoca. Eu costumo muito fazer uma provocação que pergunta assim para o cliente: olha, a gente está começando a falar de paisagismo agora pela primeira vez. Ainda não falou sobre esse assunto ainda na tua vida. É a primeira vez você parado para pensar nesse assunto. Eu peço muito para os tirarem fotos de tudo que eles gostaram. Eu também. Aí ele passou. Isso eu falo, a gente vai trabalhar junto. Tira foto de tudo que você vê na rua que você gosta. Não precisa se preocupar de combinar lé com creme. Vai foto e vai me mandando. Às vezes vem uma foto de uma azaleia, às vezes vem uma foto da lavanda, às vezes vem uma foto de uma, sei lá, de uma palmeira gigantesca. Tem uma foto de uma palmeira. Ele vai mandando fotos, mas você começa a conhecer o que está por os desejos. Você fala, olha, essa pessoa gosta de um jardim que tem mais cara de jardim das antigas, com mais cara solto, sabe? Um pouco de mistura de tudo. Ele vai gostar se eu propuser uma planta com um jardim um pouco mais florido. Ele mandou várias referências de flores. Se eu vim com um jardim autoral super tropical, porque não é o gosto da pessoa. Não, então, com certeza. A gente tem que, né, entender um pouco como é assim, o que faz o coração da pessoa bater na hora que ela está falando. Porque, sim,
está fazendo um projeto que eu acho uma das coisas mais importantes para a gente, né? Eu não estou fazendo um projeto para mim, estou fazendo um Ah, projeto. não, com certeza. É. Estou fazendo um projeto para o meu cliente. Quem vai morar naquela casa é E ele. vai ver. E daí a gente vai filtrando. Ai, tô caindo aqui. E daí a gente vai filtrando, né? Ele manda tudo isso. E é a mesma coisa, eu brinco, né? Que tem as fases, né? O cliente tá na fase da janela, das esquadrias, ele só vê esquadria nos condomínios, das ruas, não sei o quê, não é? Agora, e aí chega na parte do jardim que eles começam. Aí eu começo a receber sábado, domingo, feriado, eu começo, viu? Esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu vou receber. E eu vou só arquivando, eu faço uma pasta do cliente. Ou o Pinterest, né? Tem gente que manda e eu vou guardando e tal. E daí na hora que ai, sei, esse adora flores, adora. Não, esse não gosta de nada de flores. Cada um tem o seu estilo, né? E aí a gente acerta nisso, porque dele mesmo, naturalmente, ele vai passando a informação correta e vai. Ai, é uma delícia, né? Eu falo que o projeto sai. É uma delícia. Aqui do Pinterest eu acho muito legal, porque assim, essas informações. Eu peço essas fotos que você falou que você também pede. É. Tem um projeto de uma cliente que ela pediu esse projeto para a gente 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Aí deu atrás da entrega da obra, e depois, quando entregou a obra, teve um problema de alagamento. É um projeto que deu muito problema. E agora, quando a gente está para rever o projeto, porque, enfim, acabaram estendendo a parte da piscina, teve mais piso do que jardim, aquela história toda, a gente teve que rever um monte de coisa. E o projeto já estava feito, mas eu vou te pedir permissão que eu quero rever o projeto todo. Porque eu estou sentindo que a gente precisa colocar, como tá muito cimentado, estava um piso muito grande, eu queria pôr mais planta no corredor do que a gente tinha colocado. Eu vou querer colocar árvore no corredor e tal. Você tá cortando? Estão falando que o meu áudio está cortando. Tá cortando para você, meu áudio? Não. Não, tá bom. Agora tem uma parte ali que cortou, mas agora voltou, tá normal, Aí, aí bateu. Aí eu falei, gente, eu queria tanto colocar. Ela gosta tanto de flor, ela gosta tanto de árvore. Aí voltei justamente nessas referências. Eu voltei numa conversa que a gente mudou tudo. Eu percebo isso lá com várias referências de coisas que ela tinha mandado, que eu falei, nossa, eu vou por esse caminho, eu vou com coisas semelhantes. Na verdade, não davam, né? Porque é um interior muito quente onde ela mora, muito quente. Ai, daí... Enfim, mas é isso, é porque a gente escutou lá atrás, e você arquiva. Se você tiver um método de ir guardando essas imagens, seja para você, o Pinterest é maravilhoso. Nossa, ajuda muito. Mostra plantas semelhantes. Então, você coloca, sei lá, um flamboyante, outras árvores floridas que tem mais ou menos o porte do flamboyante. Não, com certeza. É muito bom. E eu tenho percebido isso também, porque as pessoas hoje têm mais informação as coisas. Antes, há uns 10 anos atrás, ninguém tinha muita informação. Era essa planta, não tinha muito, né? Muito acesso mesmo às informações. Era mais livre e tal, e ninguém tem tanto livro e revista. E hoje eu tenho percebido essa dificuldade, porque assim, eu tô com um projeto que vai fazer 1 ano e meio que eu entreguei o executivo. E agora que começou a fazer toda contrapiso e tal. E eu fui lá ontem também. Cheguei lá e ela, ai, Paulo, eu ainda tô na dúvida, tal, de umas coisas. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Porque eu percebi que ela tem um monte de coisa que agora ela tá vendo. Ela tá estudando, ela começou a perceber as plantas do condomínio, da vizinhança e tal. E do Pinterest, do Insta, do meu Insta. Ai, Paulo, aquela planta. Eu, meu Deus, isso aí tá dando muita ideia, não é bom. Aí eu virei e falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, sua casa até o final do ano já vai estar mais ou menos mais pronta, o muro vai estar pronto, vai ter um lago lindo da Gênesis, vai ser maravilhoso, o projeto é meio um oásis. E tanto é que a gente deu o nome de Casa Paraíso, a arquiteta deu, é maravilhoso. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, lá para o final do ano, eu volto aqui com o projeto executivo e a gente passa um pente fino das espécies. Então, assim, qual palmeira? Olha, existe essa opção, essa opção, essa opção. Qual que você gostaria? Aí a gente vai passar todo de novo o projeto. Ai, não vai ter jeito, porque ela... E outra, é um projeto muito cheio de detalhe, muito tropical. Eu falei, não tem problema, a gente vai e faz um... Ela ficou toda feliz. Ai, sério? Eu falei, E outra eu sinto também que insolação, tem algumas áreas que eu achei que ia ter mais sombra, não tem.
O jardim é muito dinâmico, né, Gabi? É muito solto, né? Eu falo que tem muita mudança no decorrer. O jardim de inverno é um jardim de inverno que é tipo um aquário maravilhoso. Eu cheguei lá, muito iluminado. Eu achei que era sombra total. Eu tinha posto tudo licoalo, eu tinha posto só folhagem de sombra. Não, é um sol delicioso que tá entrando certinho. Tudo bem que é inverno, o sol tá mais tombado, mas tudo isso mudou, até para mim, a perspectiva do projeto. Do... Então eu vou ter que refazer várias coisas. E aí ela, trabalhando, ela começou a fazer uma lista do que ela quer e vai mudar total, né? E eu olha, o cliente estando feliz, eu vou lá, a gente vai, faz, refaz, né? E aí falei, a gente vai marcar e a irrigação já não vai mudar, porque na verdade o que vai mudar são as espécies, os volumes, onde vai estar as plantas não muda, né? O jardim em si não vai mudar, mas as espécies. Ah, agora é Maranta rostrata, né? Que tá super. Sim. Né, Maranta charuto que tá super em alta, era helicônia, ela agora que é Maranta, então tá mudando, né? E vai mudando, né? Jardim tem estilo e moda também, né? O Tem pessoal estilo começa a ver. e tem várias estilos de paisagista, né? Tem gente que coloca na proposta que faz uma revisão e tal, faz tantas revisões, aí fica muito eu também quero ver o cliente feliz. Eu também quero ver o cliente pensa muito parecido. Então, eu também faço revisão, eu não Tem vou. hora que você vai Ah, lá, o que que você vai ficar vai ficar lá 2 horinhas a mais, o que que vai mudar pra gente? Concorda? A gente ir para o cliente feliz, daí eu também acabo meio falando, não, nós vamos lá, a gente faz uma revisão geral, até se o arquiteto quiser estar junto, a gente vai marcar, mas no fim, e daí ia ser 2 horinhas que a gente conversa lá, pronto, resolve, o cliente vai ficar super realizado, vai mudar e vai ter a cara dele, né? E ele que vai ficar vendo aquilo lá que a gente fala, né? O cliente que vai ficar paquerando o projeto, cuidando, ele que vai cuidar do jardim, ele que vai vivenciar ali, né? Então, eu exatamente. é uma delícia. Eu acabo tendo, e esse retorno também você tem, né, dos clientes, de falar, ela dá uma atenção. O seu tá parando. Caiu ou não? Oi? Não, voltou. Ó, eu vou continuar perguntando para você assim. Daí tá no jardim de escola, você fala que a primeira coisa é essa gente, que é o que faz toda a diferença para você estar no que você É. está. Aí você já teve a entrevista, você já recebeu todos os inputs que você precisava, e aí você vai projetar. Como é que Uhum. você começa? Você começa pelas plantas e você começa a hora que você vai colocar no papel, Tá. no teu papel, áreas de interesse que a gente falou, você começa colocando as árvores de grande porte, você começa desenhando o fluxo. Eu queria saber como é que Eu faço primeiro. o projeto. Primeiro de tudo, a circulação. Aonde entra, um cliente, às vezes tem casa que tem 2 entradas, né? Garagem, entrada, duas garagens. Qual vai ser a garagem principal? O cliente vai, onde ele vai receber os amigos? Qual é o acesso para a área de lazer? Hoje tem muito, vou fazer um churrasco, a pessoa vai entrar pela lateral. Sabe aquele corredor? Eu tenho feito muito projeto de corredor, o pessoal tem amado os projetos de corredor. Por que corredor tem que ser inteiro com piso, cheio de piso, horroroso, aquela coisa que você até não tem vista de dentro para fora, inteiro de piso horroroso, né? Mas eu chego, gente, esse corredor tem que chamar, eu falo que ele tem que atrair, ele tem que dar boas-vindas para as pessoas. Você Sim, tem o jardim, o bom do jardim é isso, você pode bloquear a pessoa de ir e pode chamar a pessoa para ir, né? Então o jardim te convida. Então a pessoa, não quero, porque as casas hoje às vezes porta para rua, né? Direto, a porta da sala de estar, do jantar, né? Aí a pessoa, não, quero fazer um churrasco pro meu filho lá de 18 anos, vai fazer um churrasco para os amigos. Não precisa entrar pela porta da frente. Ele pode ter uma entrada lateral, mas uma lateral toda deliciosa, agradável, que ela chama. Ele vê que a festa tá lá no fundo, né? Numa lateral, ele entra e vai. E esse caminho, todo esse caminho eu crio. E esse caminho, muitas das vezes, são as vistas das janelas dos quartos, ou da cozinha, ou do estar. Então, assim, vai ter um janelão do estar. Então, é a parte que eu mais amo, né? Tudo é que isso daí eu não deixo para ninguém, eu que faço. Eu que faço. Eu tenho meus desenhistas, não sei o quê. Imagina, eu amo pegar um projeto pelado
Às vezes a maquete já e o terreno. Eu falo, nossa, eu fico de sábado, domingo, meus filhos ficam loucos. Mamãe, domingo é dia de trabalhar? Eu falo, você não sabe, eu não tô trabalhando. Eu tô brincando de casinha, não é Eu tô assim? brincando. Eu tô brincando de imaginar. E outra, você fica imaginando, né, a história. Então eu faço todo esse acesso, tal, e de repente a pessoa vai lá, chega, uau, tem um marco principal. Eu gosto muito de colocar, você perguntou de plantas grandes. As plantas de grande porte são pontuais, assim, são marcos principais. A pessoa que chega lá no corredor, tal, de repente ela chega na casa, no fundo, que é a área de lazer, a maioria das vezes, ela chega, já tem uma escultura, uma jabuticabeira toda iluminada na noite, ou ela vê, dá de cara com um jasmim manga todo cheio de flores. Então eu faço toda essa história na minha imaginação. Até tudo isso eu passo na hora que eu vou apresentar o projeto, né, para o cliente. Então, assim, ou então, não, a visita vai chegar pela entrada da frente, vai ser a família dela, tal. Então, vai chegar. Primeiro visual que ele abre a sala na hora que ele chega na casa, o que ele vai ver lá no fundo, lá? Ah, ele vai ver uma tamareira linda, ele vai ver uma. Não, tem todo um jogo de palmeiras na lateral que dá para ver a piscina, aí tem um jogo de palmeiras, lá um jogo de várias palmeiras juntas. Então, tudo isso eu crio essa história junto e tudo pensando na família, quem que vai usar e tal. Primeiro essa paginação, o uso. Ah, vai ter uma Praça do Fogo. Agora tá usando muito aquela sauna de vidro, né? Não sei se você já viu. Ai, que legal. Tem. Teve uns 3 projetos que eu já pus. Ainda não executou. Eu nunca executei. Você já Então, eu executou? também ainda não, que estão tudo em obra, essas 3. Mas é Ah, uma sauna de vidro no meio do jardim. no meio do jardim, gente. Uma delícia. Sai da academia. Eu vou fazer uma. Na verdade, ela me chamou para fazer uns complementos de jardim, mas ela já fez a sauna de vidro. Ai, é demais, então. Então, e Não, o projeto inicial da arquiteta, essa sauna estava grudada no muro, uma coisa assim. Eu falei, gente, mas a pessoa vai ficar sentada aqui olhando para o muro de vidro? Não, vai, recua. Aí eu fui lá, mexi no projeto. Até essa coisa de mexer no projeto, eu peço muita licença para o arquiteto. E outra, eu tenho contato com muitos arquitetos, né? E eu tenho que. Morro de medo de o arquiteto achar que eu estou interferindo, mas eu tento mostrar para ele que é para melhor, é para melhorar o projeto dele com o meu. Porque esse projeto falou, vai ter uma sala de vidro aqui nesse canto, nessa parede. Tá. Aí não, calma. Aí a gente recuou 1 metro, ela vai estar recuada, que vai ter todo um jardim atrás. A pessoa que está dentro da sauna vai ser abraçada pelo jardim, né? Então, tudo isso é diferente. não é só assim. Imagina uma sauna num muro, um muro todo chapiscado. Mas banheiro, não, mas como que vai atrás do vidro? E não ia dar certo. E aí eu tô fazendo essa história aí, mudando esses detalhes, né, que eu mudo. Eu faço todo mundo acaba fazendo hoje os herbários, né? Todo mundo quer um herbário hoje, um jardim das ervas, né? Ou uma horta, tem gente que é horta mesmo. Eu tenho cliente que, não, eu quero tomatinho, eu quero rúcula. Eu falo, ixi, Maria. O duro é quando o cliente fala que quer colher uma mão papaya por dia, todo dia de manhã, né? Eu falo, não, Meu calma. Deus, calma. Porque você vai Calma. de mamoeiro, total. Não, e outra, acha que vai dar, né? Não é possível. O passarinho pega antes, né? Goiaba, não é possível, Sim. né? Você acaba tendo aquela ilusão de. Mas a gente tenta mostrar, lógico, se quiser pôr, a gente até põe um pé de mamão, mas você não vai conseguir colher todo dia um mamão madurinho, né? Melhor ir no lugar, no supermercado. Quando você fala, porque a Paula fala com muita naturalidade que o jardim sai sozinho. Mas vocês estão entendendo que ela fala que o jardim sai sozinho, né? Ela já conversou com o cliente. Todo o briefing anterior. Aí depois ela imagina essa entrada, saída, o fluxo da casa, como é que vai ser, a entrada e saída. Aí ela vai imediatamente pensar nas vistas de dentro para fora, o que ela vai enxergar. É o principal, Colocar... É muita coisa, né? O projeto sai sozinho. Não, mas é porque para você é simples o pensamento, só estou tentando decodificar. Ela árvores de grande porte, onde ela vai ter, que vão ser as estrelas do jardim, né? São os marcos, assim, que eu falo que são pontuais, né? E aí você vai preenchendo isso com. Eu acho que um pouco desses. Um pouco desse
esse preenchimento é feito um pouco com esse gosto do cliente que você falou, que assim, Mais corta, folhagem, gosta mais. de mais folhagem, gosta da flor, né? Uhum, Você vai preenchendo com essas informações que você já colheu nessas entrevistas com seus clientes, né? uhum. Não, com certeza. Eu vou, Aí, vou complementando. fizeram, Paula, que eu queria aproveitar para você continuar, Não, pode falar. ó, a maior dificuldade que eu tenho no planejamento, ou quando vai falar de jardim, como que a gente sabe. Eu não queria que se alongasse muito, porque eu queria que a gente falasse brevemente de apartamento, só vai Tá. falar de casa, porque a gente precisava de 4 lives, de verdade, que o assunto é gigantesco. É muita coisa. A gente faz Muita uma prova. aqui, assim, ó. Como é que a gente sabe qual planta vai dar certo do lado de outra planta? Você vai falar uma resposta ampla, tá? Qual planta que vai dar certo de outra planta? Respeitando o tamanho, porque as pessoas estão falando aqui várias. Eu tô juntando perguntas, tá? Porque tem umas Tá, não, tá. tá? Que são mais ou menos eu acho que se você fizer a pergunta desse jeito, responde todo mundo. Plantas que poderiam combinar, mas que eu sei que uma não vai crescer em cima da outra e que como é que eu sei que essas plantas vão dar certo uma perto da outra? Tanto tamanho, quanto combinação, quanto distanciamento entre berços e etc e tal. Como é que você faz para saber tudo isso? Eu sei que a gente precisa de muito estudo, fez muitos cursos sobre isso, mas assim, mais ou menos, resposta ampla, tá? Só É, para saber para é onde. assim, primeira coisa, eu falo muito, até nos meus projetos, não sei se você viu, eu tenho projetos muito limpos, assim, sem muitas informações, porque eu falo muito para os clientes, hoje a gente não tem mais gente nem para cuidar de dentro da casa. Muito menos fora. Não é verdade? A gente não tem. E outra, todo mundo trabalha hoje. Ninguém mais fica lá em casa bordando o jardim, né? Tem um outro que gosta, que faz. Mas assim, a gente não tem mais gente. Jardineiro, antigamente, há 10 anos atrás, a pessoa tinha o jardineiro uma vez por semana. Pelo menos aqui na minha cidade, na minha região, tinha. Uma vez por semana tinha o jardineiro. Hoje é impossível. Hoje você não tem mais. O jardineiro vem uma vez por mês e olha lá. É. Então, eu me preocupo muito com isso, com assim, o quanto de pós, de manutenção a pessoa vai ter. Então, uma das principais coisas. Tem gente que fala, ai, mas eu amo, tudo bem, eu não me incomodo. Ah, esse aqui é um jardim todo de folhagem, que nem você falou, misturar bastante coisa. Vai precisar de um cuidado, vai precisar de uma manutenção. Agora, tem gente que fala, não, deixa livre e solto. Eu tenho um cliente, uma graça, eu fui numa cliente esses dias que fazia, acho que mais de 15 anos que eu tinha feito o jardim, até eu postei. Todo Eu mundo ficou vi, louco com as costelas, você viu? Gente, se máximo. você visse aquelas costelas, é a coisa mais linda. Ela vai no sol da manhã, Gabi, um solzão da manhã. Elas subiram no muro, o cliente deixou, ela passou para outro lado, ela tá subindo nas cariotas, essa coisa mais linda do mundo. E o cliente tem Adoro. um jardineiro uma vez por semana. Ela ama isso, mas é uma mata deliciosa. É maravilhoso o jardim. O cliente não se incomoda de ter uma outra folha seca, ele vai fazer uma festa, ele não se incomoda. Para ele, aquilo lá faz parte do jardim. Lindo, ótimo, eu também adoro. Você vai lá, cada vez que eu vou lá, ela. E muita gente, é um condomínio, uma esquina, né? Muita gente fala, você que fez a casa da Zeca, não é possível, aquele jardim é maravilhoso. E tem 15 anos o jardim. Não sei se você viu que tem uns pândanos do Chile, tem um pândanos, umas Sim, agaves eu gigantes, vi elas têm lindo, 15 tá anos tudo que estão lá. enorme. A coisa mais linda, não ele tá vivo, e é lógico, ela complementa. Mas ela topa isso. Então, eu deixo muito claro isso para o cliente. Até o cliente fala, essas pessoas que estão perguntando, o que misturar? Você tem que estar ciente. Você quer uma manutenção maior? Você pode misturar plantas. Só que de vez em quando, você pode encher lá de maranta, você pode encher de licônia, alpínia, mas de vez em quando você vai ter que ter um cuidado de repor, de replantar. O jardim sozinho, com o tempo, 5, 6 anos, ele vai ter que ter uma administração dele. Você não pode também abandonar ele, né? A não ser que você queira uma mata nativa. Agora você tem que ter um cuidado, né? Essa cliente, ela a cada, tipo, é que ela é mais livre, mas a cada tempo ela vai lá e repõe as costelas que falharam, ela tem o todo. Agora, tem os jardins que dá para misturar. Eu tenho hora que eu ponho assim, eu gosto muito de quantidade, às vezes, do que variedade.
Porque daí, assim, às vezes um volume de um muro, eu vou lá, encho de guaimbê, é só guaimbê. Eu tento não misturar para um não engolir o outro. E eu sei que o guaimbê com o guaimbê é lindo, né? Ele com ele é maravilhoso. Ele fica um sonho, Um aquele só o volumão. outro, a coisa É, mesmo os capim dos pampas, os capins dos testes, aquele capim, ai, lindo, ele dá certo. Vamos pôr só o guaimbê, só o capim, o volumão. Eu falo muito isso, eu ponho quantidade do que variedade. Às vezes eu não misturo para não ter esse problema de uma engolir a outra, porque elas engolem. E o jardim é muito quanto dinâmico, né, Gabi? Uma muito. planta, você não sabe como que ela vai reagir. Por Você mais que a falou gente uma coisa. saiba, não é? Como é que você sabe? Eu acho que uma coisa que você falou que é muito interessante é a gente não sabe muito dos movimentos que vão acontecer com a planta. E se você parar para pensar na origem dos jardins, se a gente fala dos estilos de jardim, nem das origens, É, dos estilos de jardim, as pessoas que mais estudam jardim são os ingleses, né? Os ingleses são alucinados é, e estudam jardim, que é uma loucura. é As demais. formas, as moitas e o que combina com o quê, como é que vai. Eles estudam Isso. muito, eles estudam demais. E um não engole o outro, ao mesmo tempo é uma mistura e eles se dão bem entre eles, é. Mas Coisa não é mais linda. aleatório. Por mais que a gente fala, nada disso é aleatório. Por mais Eles que seja sabem. uma bagunça gostosa e muito bem estudada. É, Então, é. eu sei o que muita gente perguntou aqui que planta. Então, quando você quer fazer uma combinação de plantas, primeiro o paisagista está aqui para isso, tá? Para você, eu É, acho que lógico. a sardinha para o nosso lado, porque a gente tem anos de estudo e anos de prática para saber quais são É, as plantas. é. Uma não Já engole a deu outra. muito errada, né, Gal? Já deu muita coisa errada. Mas, A gente já errou, porque é impossível. nossa, tem muita coisa que já deu errado e a gente já É. aprendeu. E uma É. planta E até hoje, né? Às vezes acontece umas coisas e fala, nossa, não acredito, essa daí não foi bem nesse lugar, não é? A gente acontece. Aí a gente acontece. pede para tirar, ou tira, não deu certo, replanta, vê para onde E vai, né? até para tirar um pouco esse estigma de dizer que paisagista é uma coisa que não é para o meu bolso. É sério mesmo que eu tô falando. Não, Nada, não. porque tem paisagista para todos os bolsos. Então, assim, tem dúvida mesmo, eu estou falando isso, não é que eu estou puxando a sardinha para pode fazer propaganda nossa, não é isso. É de dizer que, assim, quem não tem dúvida, se nós temos dúvida, se a É, pessoa não está tendo, é. pergunta, com alguém que vai te ajudar, porque, assim, Vai. é um projeto de paisagismo, às vezes precisa ser uma consultoria, mas, assim, eu acho que realmente ajuda muito nessa hora, né? Ajuda muito nessa. E Não, vocês como é que é o porte das plantas, desenvolvimento, você estudar um pouco essas plantas é outra coisa que ajuda muito, porque essa história que você falou, você fazer grande massa é muito inteligente, porque tem o movimento da planta, a gente é. consegue enxergar a planta de uma maneira muito mais bonita, porque a gente vê o maciço daquela planta. Você enxerga mais ela, né? Eu também gosto. Sim, Não, não, com certeza. É por isso que eu comecei com o tempo e vendo. Ah, eu quero tropical, mas eu tento fazer esses volumes, as quantidades menos, porque daí é isso aí, você enxerga, você consegue ver a beleza da planta. Porque tem hora que também que você fala, gente, olha a mistureira de coisa que ficou e nem a gente consegue controlar, né? Então eu tenho muito é, isso nos meus projetos. Aí todo mundo fala, ai, mas por que fica tão lindo? Eu falei, fui ver, o segredo é esse. Às vezes é mais quantidade do que variedade. Se você tem pouco espaço, você pode pegar uns pontos. Ah, esse ponto aqui eu vou pôr uma outra espécie, mas mais isolada ao mesmo tempo. Ah, outra coisa também, Gabi, que eu me preocupo muito é os jardins se conversarem, que eu falo, sabe? O da fachada sempre tem uma lembrança do fundo. você Eu falo, trabalha gente, com o jardim. eu juro que a gente trabalha no mesmo. A gente trabalhou junto já. Não, e Gabi, posso falar? Isso daí tudo a gente aprendeu sozinho, não foi? Ninguém falou nada disso. Isso aí foi, eu falo, gente. Isso a gente aprendeu na luta, né? Isso aí não Opa, tem na aula, não dúvida. tem escola, não tem nada que, por mais que fale, você fala não, mas você É vê super isso. importante. Fala, Paula, porque isso é super importante. Não, disso daí, o jardim ele tem que se falar lá na frente. Ah, eu quero pôr lá uma jabuticabeira linda lá na frente, um volume de guaimbê. Lá no fundo eu ponho uma lembrancinha do guaimbê. Ah, não tem espaço, mas eu ponho uma linha de xanadu que tem a mesma linguagem do guaimbê, sabe? Eu tento ter essa ligação. Porque você também não pode achar que você vai fazer um jardim, a fachada é um jardim, lá no fundo é outro jardim.
né? Outra história, não, tem que ter. E outra coisa também que eu falo muito, Gabi, é o que acontece. Hoje as arquiteturas têm muita informação. Então, tipo assim, as fachadas mais contemporâneas tem sempre uma viga, um pilar com textura, e de repente tem um beiral, uma marquise passando e tal, e todo um monte de informação, um monte de brisa. Tem casas que são assim, lindas. E o jardim, quanto mais informação a casa tem, mais limpo ele tem que ser. Porque senão eles brigam com a fachada. Então eu falo, gente, não, isso daí, tudo que você quer pôr, não dá para pôr na sua fachada, porque ela já tem muita informação. Então o jardim acaba brigando, e eu brinco isso também. O jardim acaba falando sozinho. A arquitetura é uma coisa, o jardim é outra. Não, tem que estar junto. Então, às Total. vezes, eu ponho só uma árvore e um volume de Guaimbê, pronto, não precisa mais nada, né? Aí o cliente, mas eu achei que não tem, não dá. Sua casa é linda, maravilhosa, ela vai ofuscar a beleza da arquitetura. O jardim ofusca. Não tem aqueles condomínios. E os jardins que nos condomínios ou na cidade tal que você vê que é mais limpo são os mais bonitos hoje. Então, Que tem menos informação, menos é, que é a tal da quantidade que eu falo. sim. É mais a quantidade do que variedade. Ele não Eu briga vou, com a eu, arquitetura. isso que você está falando é maravilhoso, porque assim, eu revi hoje um projeto, vendo hoje um projeto. Uma cliente, assim, deve acontecer muito isso com você também. É, É uma e o arquiteto é outro. é. E quem for cliente aí estiver ouvindo isso, vai Vai identificar. E aí, às vezes, chega pra gente na verdade, assim, essa dualidade, porque às vezes o arquiteto te passa um briefing, ele entregou uma casa mais moderna, te passa um briefing do que é, ele queria como paisagismo, e aí você isso. tem um cliente que, putz, então aí você tem, hoje, a casa que eu estava revendo, o projeto que eu estava revendo, é uma casa moderna, com paisagismo de É, retas, a casa é mais caixote, o paisagismo é de linhas retas, isso. e as referências que a cliente mandou e o que ela falou que ela gosta é um monte Totalmente fora. Ah, isso é duro, é. A miudeza, né? Eu falo, às vezes, que é uma limpeza toda. Então, assim, florzinha. foi muito difícil fazer o projeto, porque eu tenho que agradar, de verdade, eu tenho que agradar a Não, cliente. você quer agradar o arquiteto e o cliente, é. Mas, assim, mais importante para mim sempre é o cliente, sempre é a Ah, com certeza. É, não, chega uma hora você tem que passar por cima. Você tem que passar por cima de alguém. o arquiteto é muito importante, mas assim, Mas tem hora de ser. você tem que estar ali no meio, tem que ficar conversar com os dois e tem que conseguir chegar no denominador comum, mas assim, e aí quando você tá. A gente ficou tentando colocar muitas flores. Eu não sei se ela estiver ouvindo a live, você estiver ouvindo. Meu Deus. Eu sei, eu mandei para você hoje o projeto foi. Porque ela precisa entender que a volumetria da casa, é isso que você falou, a volumetria da casa Importante. é, por exemplo, palmeira, porque ela tem uma planta de muito Altura, porta do pé direito, ela tem uma porta que. não pode. A outra, não. Então você E tem, outra coisa, a né? planta, a escala, né? A proporção da casa, que é um perigo. Você já não viu casa que tipo, a canariense tem um tronco de 1 metro e a casa é lá em cima, a casa chata? Ou, tipo, a Sim, palmeira é muito alta para o tamanho da casa amassa a casa, ou ela fica monstro, ou ela fica. Isso é proporção, né? A gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Senão ou você fica, lá, fica falando nada sozinho. falou, você tem essa proporção e de repente você tem um caminho feito de coxinhos que de Cheio, diâmetro não. 25. Você fala, como É, assim? Uma entrada com não. um coxinho, você fala, mas cadê a proporção? Nada É. que. Não, eu sou muito exagerada, às vezes, com a quantidade de planta e com o tamanho das plantas por causa disso. Porque eu falo, gente, não. Às vezes não põe nada, um gramado e 3 palmeiras só, pelo menos já dá essa altura alta, mais para você não ficar esperando crescer também. Eu penso muito. Eu sou, às vezes, às vezes sou meio chata, mas eu falo, gente, vocês têm que entender que vocês investiram numa fachada, investiram lá no revestimento, no palimanã na fachada, investiu em tudo, aí chega na hora do jardim, acaba com tudo e depois não vai desenvolver, né? Então tem que
a gente tem que tentar viabilizar isso também, né? No projeto, uma das coisas que põe também é isso, o custo, né? Você vê que a pessoa, não, ela está disposta a investir ao máximo, e tem gente que não está disposto. Ele quer pagar um projeto, mas ele não quer investir tanto quanto deveria. Aí você tem que também fazer um projeto de acordo né, com o budget da pessoa, quanto ela imaginou E é, É isso tanta acontece, coisa. né, Paula? Acaba acontecendo no paisagismo porque a gente chega por último, né? Eu falo que escolhi a pior parte. Na verdade, é a melhor parte, mas eu devia ter feito fundação, alguma coisa dessa da arquitetura. Parte que tá todo mundo animado, né? Nossa senhora, chega no... Apesar que hoje as pessoas começam antes, né? As pessoas estão começando antes. Antigamente, a pessoa me chamava já quase mudando. Hoje não, É, hoje eu começo na fundação, junto no projeto. A gente nem começou a casa, tem vários projetos que nem começou a é, casa ainda. Tá na é, prefeitura para aprovar, já tá pronto o paisagismo. Onde vai estar a é. cisterna, onde vai estar toda a parte de irrigação, a parte malha hidráulica, tá tudo pronto. Iluminação. Outra coisa também todo mundo pergunta é isso, né? Quando, lá na perguntinha, quando começar um projeto de paisagismo? Isso é Não sei nem super se vai dar importante. tempo, é tanta coisa, já está quase acabando, a gente não conseguiu falar do. A O gente vai ter que apartamento, abrir uma live só para falar do apartamento. sim, sim. Mas fala, o que você fala? Quando começar o projeto de paisagismo? Essa pergunta é super Quando importante. começar? Porque as pessoas perguntam muito. Quando eu abro caixinha de perguntar, quando que eu devo começar? Quando começar? Você tem que começar junto com o projeto arquitetônico. Sempre. É o ideal. Tem que começar junto. Porque a gente vai ter que ter interferência. Onde vai estar a casa de máquina? Onde vai estar a cisterna? Onde vai estar esses caminhos? Onde vai estar toda essa. Tudo isso tem que pensar. A iluminação do jardim, os acessos de garagem. Não adianta muito depois. Porque depois você já tem cliente que já está quase pintando a casa, ele vem fazer a infraestrutura externa. Como assim? Mas vai chamar pedreiro? Não, o pedreiro já foi embora. Eu falo, não, mas cadê? Volta o pedreiro. Mas, Ou ó, também, outra coisa. isso é uma coisa super importante. O ideal é o que a Paula está falando. O ideal é o que a Paula está falando. É, É a gente entrar junto assim que junto. a casa está ficando pronto, mas não iniciou, para Aprovado na prefeitura. alterar algumas coisas. Mas se você já está ouvindo essa live e você está numa tudo isso já aconteceu, também Dá tempo. Não, dá tempo. Mas eu falo, o ideal. o ideal. Muitas vezes a gente entra com a casa já feita, a gente entra até para reformar um Assim, pouquinho, sempre dá. Até dá. para corrigir. A Paula falou uma coisa tão engraçada, porque a gente entra muitas vezes para corrigir coisas que aconteceram e Defeitos. não defeitos que que a planta melhor do que ninguém corrige essas coisas, né? Transforma. Corrige. Às vezes você tem uma calha que não ficou legal, você sobe uma trepadeira que não É, uma uma ducha, o arquiteto vai lá e põe a ducha na frente da sala de jantar, o que que faz? Aí isso é uma coisa também que eu faço, a ducha tá lá na frente. É só você fazer um volume de jardim, a ducha some. Não que eu tá escondendo o foco de visão, né? Ilusão de ótica, você vê o jardim todo, você vê o todo, você não vê só a ducha, porque hoje ela, ou um ar-condicionado, você só vê o defeito. E o jardim, ele camufla todo esse defeito, por mais que você não esconda. Isso, essas trocas de calor, que essas máquinas de aquecedor de piscina, ele sempre fica, nossa, olha isso, ele ficou no meio da piscina, tipo, na principal. Eu fica falo, não, calma, a gente nem cobre na ele, porque nem vista, pode cobrir, né? né? A vista da sala de estar, você fica olhando. Tudo, é. E a gente não pode cobrir porque ele é troca de calor, ele precisa passar a circulação de ar, assim, mas só de você fazer todo um jardim no todo, ele camufla, ele não chama mais atenção do que o jardim que sempre chama mais atenção, né? Porque ele é mais exuberante do que aquela máquina. E aquela máquina, naturalmente, ela some, né? No visual todo, no volume todo, ela some, né? É, Então, é muito bom a gente conseguir poder ajudar as pessoas, né, a deixar tudo no sonho, né? E é uma delícia, né? o que eu acho no fim é uma coisa muito muito gostosa do paisagismo, que você deve concordar, Paula, é que no fim a gente não é num papel em branco, a gente não começa com uma história, a gente começa com muita história. É. Por isso eu acho que a gente tem, quando a gente vai fazer um paisagismo, é quase como a gente
tentar se entrar dentro da cabeça das pessoas que vão morar lá e a gente não recebe um papel em branco, na verdade, quase que É, tenta morar lá é, dentro, é. tentar viver um pouco como o cliente vai viver lá dentro, e aí aquele não sai, porque no fundo, a gente quer que aquele cliente viva melhor, né? Porque É, quando com certeza. é a hora, eu acho que a planta é a cereja do bolo de Não, fato, com porque certeza. é a hora que a arquitetura ganha charme, é a hora que a casa fica com cara de lar, é a hora que tudo fica colorido, É é a a hora que primeira vida que vai morar ali, né? Eu falo, né? Eu já tive cliente uma vez que foi a maior emoção. Eu cheguei com o caminhão de planta, o cliente começou a chorar, fazia 4 anos que estava em obra, ela começou a chorar e falar assim para mim: Você realizou meu sonho, meu sonho. Parecia que eu tinha terminado, que era eu a culpada de tudo. Mas ela estava tão desgastada de obra, cimento, pintura, não aguentava mais, elétrico, não via luz no fim do túnel, porque obra é assim, né? A pessoa não aguenta, gastou, 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 gastou. Eu cheguei com o caminhão, eu só tirei as plantas, a gente tirou as plantas do caminhão e pôs na frente da casa. Ela começou a chorar, desabou, assim, de. Ai, gente, isso faz anos, mas foi Daí que eu falei, gente, olha o quanto importante é o nosso, né, a nossa área, que é o paisagismo, o quanto a gente mexe com o emocional da pessoa, da pessoa sentir né, o quanto vai muito. fazer bem. Ela deu um alívio para ela. Eu, calma, eu nem plantei ainda. Ela, não, mas já tá lindo. Ela já fez assim, sabe? Então foi uma delícia, né? Aí que você vê o quanto o jardim muda tudo, né, Gabi? Nossa, é uma Muda. delícia a gente poder. E você sabe que a gente, na pandemia, eu tinha muita vontade de fazer uma reforma na minha casa, Paula, muito. É, ai, Porque assim, meus filhos cresceram, meus filhos estão super grandes agora, aí vai pra casa, e aí eles recebem os amigos e tal. E eu é, tinha por eles de fazer uma reforma atrás da casa, de fazer. E aí, na pandemia, que a gente ficou preso em casa, é. eu enlouqueci, logicamente, porque um dos meus hobbies é fazer muda de planta, eu vou fazendo muda, e fui enlouquecendo, porque Ai, eu meu Deus. me enlouqueci. E aí eu fui reformando meu jardim cada vez mais, porque daí eu fui pegando, porque tem um monte de planta no escritório, eu tenho um monte Eu de quero muda, que a gente faz uns testes, né? eu Eu vou até fazendo parei, porque senão eu vou ficar, eu falei que ia ficar cara, louco também. tipo, eu não consigo, porque juro pra você, a minha válvula de escape é uma loucura, eu não consigo parar. Juro pra você, hoje E daí mesmo, você começa, tem uma mudinha aqui, uma mudinha ali, uma mudinha ali. Nossa Senhora, daí eu fiz uma manutenção na minha casa, assim, arranquei um monte de coisa, tava meio velha, assim, fiz meu jardim de novo, dei meu jardim, Ai, eu fui pondo planta. Aí, você acredita que as crianças falaram, não precisa mais reformar, mãe? A gente gosta da casa do jeito já que gostou. ficou. Ah lá, ah lá. Então, coisa que eu acho que a planta, no fim, É uma delícia, né? tem esse poder. Quando a gente mexe, às vezes até se está sem grana, porque, gente, a reforma ia me custar, nem sei te falar o quanto ia custar. E no, No fim você só sim, a gente mexeu com uma coisa que é pra. uso lá, porque do jeito que eu fiz, eu mudei os lugares, coloquei mais planta para dentro, misturei de Já um jeito. transformou o lugar, é. Então, Ah, no fim, eu acho que assim, a planta, é isso que você falou, eu achei tão bonito que a primeira vida, quando a pessoa está mudando para uma é, casa, é a primeira vida que vai para a casa da é. pessoa. É o primeiro ser vivo que tá lá. Antes da pessoa, o jardim já tá lá, né? Já começa antes. Eu falo. E o gostoso também, eu tenho outra experiência de uma cliente também, eu até acho que eu falei quando a gente conversou a primeira vez, era um casal de médicos e ela me chamou, Paula, eu tô te chamando porque eu vou fazer uma piscina, mas eu não gosto de planta e eu quero muita planta e tal, e para ela a planta era tudo mato, sabe assim? Ela falou, não, eu quero. Eu falei, não, eu faço, mas eu não vou cuidar, eu não tenho tempo e tenho raiva, sabe assim, tem raiva de quem cuida. E foi uma graça ela. Eu fui lá, não, calma, mas você vai gostar. E comecei, fiz um jardim, conversei muito, tal, ela tem 2 filhos e ela gosta de flores, tal. E comecei a ir falando, entendendo mais ela. A hora que eu terminei aquilo, ela começou assim, gente, mas eu não tô acreditando, não imaginei que ia ficar tão bom. Nossa, mas ela só tava preocupada com a piscina e ela queria meio resolver o fundo da casa, sabe? Ficou um charme, não era um terreno, mas ficou um charme tão grande.
Hoje ela me agradece, ela me mostra, às vezes ela me posta, Paula, você me deu um presente, ainda mais na quarentena, ela falou, eu dei um presente para entender o que era, o quanto bem fazia e que ela não imaginava, né? Então foi Nem uma sei. delícia. Eu falo, daí você fala, tá vendo? As Ai, pessoas Paula, depois me mostra, eu fiquei curiosa, cara. ficam, ah, não, é um jardim simples até, mas que Mas não tinha é nada, era um fundo com gramadão liso. Eu pus uma piscina e fiz o jardim, pus o jasmim manga, tudo, sabe, delícia. tudo dracena arbórea, as íris que eu amo, que estão cada dia mais lindas, ficou lindo. Que ela não imaginava, mas não ficou nada além ficou um jardim lindo. Deve É, estar mas para ela, nossa, ela tá apaixonada. Colhe lá, fiz um herbário, ela colhe as ervas, ela ama. No fim, ela ensinei ela a tirar a folhinha do xanadu para pôr em vasinho. Ai, uma graça. Ela tá apaixonada. Ela, nossa, eu nunca imaginei que uma coisa ia transformar tanto. E no fim da quarentena, agora na quarentena, ela falou que curtiu o jardim como nunca, né? Que não imaginou. E ela falou: se eu não tivesse esse jardim, eu estaria mal. Ela teria ficado louca ali, né? Porque não tem. Ela só olhava um gramado e um muro e o vizinho. E aí, ensinei, sem querer, meio querendo, eu falei: olha, você vai ver. E eu falava para ela no começo da reunião: você vai ver ainda, você vai agradecer, você ainda vai amar esse jardim. Ela, ai meu Deus, não quero nem ver como eu vou cuidar desses matos. Ela brincava, sabe? Brincando, só parecia que era para me provocar. E você vai ver, vai virar seu xodó. E no fim, a paixão ficou. O maior cuidado ela tem, né? A família Ai, inteira no fim. Né? Então, você fala: ai, que delícia, né? Você vê que você pode mudar, né, a visão da pessoa também, né? sobre o A gente jardim. consegue. Ai, É um... Paula, acabou na hora. Adorei. A gente vai ter que marcar outra pra falar tudo. Vamos, vamos. Não, Assim, é um que prazer. A gente delícia. fala outro assunto. Eu vou pensar um outro assunto Ai, que todo mundo pergunta quando. Quer dizer, é muito assunto, né? muito assunto. Tem várias perguntas também que a gente não conseguiu entender, mas enfim, foi uma delícia conversar com você. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado. Ah, Se vocês ó, tiverem dúvida, adorei. gente, a Iorin, eu vou estar gravada aqui no perfil da Iorin, a nossa live. Se vocês tiverem dúvidas, entrem aqui nos comentários, façam as perguntas, eu e a Paula vamos Isso, a gente responde, eu vou respondendo. Isso. tá? E aí a Não, gente eu vai. vou respondendo. Bom. Ó, super obrigada. Foi uma delícia. Obrigada a você, Gabi. Obrigadão pelo convite. Obrigada pela Iorim, pelo convite. Fiquei muito feliz. Nós vamos fazer mais, vamos marcar Vamos. mais, porque é todo mundo. É muito assunto para falar em uma só mesmo. É A gente mesmo. Muito consegue. assim. É Um muito assunto. beijo. Um beijão grande, Gabi. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.